Então, turma, vamos pro NB? Bora lá! Eu fiz uma apanhada geral aqui, para você que está fazendo a terceira etapa, está lá no terceiro ano. Eu fiz uma apanhada de algumas obras que você precisa entender o contexto delas, como elas tratam de temas correlatos, tratam de temas semelhantes, como você tem que ficar ligado nessas obras para entender um dos temas que vai ser um dos temas centrais da prova de humanas, mais puxado para a questão sociológica. Como eu sou professor de sociologia, eu vou puxar para a área da sociologia, né? Mas tem muitas questões que devem cair ligadas a esse tema, porque tem muitas obras que estão ali pegando essa questão de maneiras diferentes, de formas diferentes, que é a questão racial, a questão do negro, a questão do preconceito, a questão da exclusão social, a exclusão com base na questão racial. Então tem muitas obras que vão trabalhar com essa questão, mas o tema central, a obra central, o fio condutor que vai puxar essas questões vai ser a obra necropolítica daquele Mbembe, né, o pensador camaronês, que desenhou esse termo da necropolítica, e ele tem muita relação com os temas atuais, com a nossa realidade brasileira, que é uma coisa que a UNB se preocupa bastante na prova do CESP, né? E você que percebeu, você que fez o Enem, você percebeu uma diferença entre a prova do Enem e a prova da UNB. Quem fez o vestibular tradicional da UNB pôde perceber bem essa diferença, que é o seguinte: a prova do Enem está muito mais ligada a uma questão conceitual relacionada ao império, à questão do segundo reinado, a questão mais nessa faixa histórica e muito conteudista. A UNB não é tão conteudista quanto o Enem. A UNB está mais relacionada a um contexto social, a uma interpretação da sociedade aplicada à nossa realidade atual. Então é bom ficar ligado sobre isso, tá? A necropolítica. O que é necropolítica? É o poder soberano que o Estado tem. Não somente o Estado, né? Ele vai explicar isso lá no final da obra, mas é o poder soberano que tem sobre o controle da vida e da morte, principalmente da morte. Deixar viver, matar os que forem necessários, deixar matar, ou deixar livres para morrer. Deixar para morrer, entendeu? Então a necropolítica está relacionada a isso. Quem que eu deixo viver e quem que eu posso matar, digamos assim, ou deixar à própria sorte. Ele vai partir de um conceito de Michel Foucault, que é um pensador também muito importante nessa questão, que é o conceito de biopoder, ou seja, o poder usado para controlar a vida dos cidadãos. Então, se você controla como as pessoas vão viver, você controla como elas vão morrer, ou controlar a forma que você mata essas pessoas. Como que isso começa? Como que isso se desenvolve? Se desenvolve historicamente. Ele vai pegar lá na colonização, a forma que esses países europeus colonizaram a América, colonizaram a África, colonizaram a Ásia, e qual a forma que esses países europeus lidaram com essa colonização, como eles executaram essa colonização. Eles entendem o seguinte, que o europeu ele sempre vai enxergar esses povos do sul global, guarda essa expressão, sul global, né? Que são os países, essas regiões do mundo que não fazem parte desse mundo visto como civilizado e desenvolvido, né? A América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental e principalmente, né? A Europa Ocidental, Japão ali. Quem não está nesse contexto é o sul global, países em desenvolvimento, países que foram colonizados e sofrem com os males da colonização até hoje. Esses países são vistos como pessoas selvagens. Pessoas, obviamente, por uma questão racial, por uma questão étnica, por uma questão genética, seriam inferiores. E por isso eles são selvagens, eles são incapazes de aprender, incapazes de captar, incapazes de assimilar e se comportar como pessoas civilizadas. Entendeu? Então essas pessoas, por serem incapazes, por não aprenderem, eles nunca vão se submeter às regras superiores da racionalidade europeia iluminista. Todas essas coisas fazem com que o europeu ele sinta que as regras do jogo, as regras formais do jogo, a lei, não seja aplicada a esses países. Então eu estou livre para fazer o que eu quiser. Eu estou livre para matar, eu estou livre para escravizar, eu estou livre para destratar essas pessoas. Então vem lá da escravidão, vem lá da plantation, então ele pode recorrer à plantation porque aquele meme cita plantation, né?
Então ele pode falar da plantation e como depois da plantation, depois da escravidão, isso se estendeu a esses países mesmo depois da colonização, mesmo depois da independência. A regra para esses países é essa, entendeu? Porque aquelas pessoas são, aquelas pessoas não são educadas, aquelas pessoas não são finas, a gente tosca mesmo, né? Não tem o refino e a sofisticação europeias. Então essas pessoas, elas não vão conseguir se submeter à civilidade. O Estado, a questão de toda uma educação, de uma tradição política construída na Europa, desde a formação dos Estados nacionais, passando pelo Iluminismo e tudo mais. Então a gente é esse povo mesmo que tem que ser largado à própria sorte. Então isso vai acontecer no âmbito continental, né, na relação da Europa com esses países do sul global, América, África e Ásia, mas também vai acontecer no âmbito regional, no foco regional, dentro de uma cidade, em relação aos bairros, né? E isso tem muito a ver também com uma citação que aquele membro vai fazer de Frantz Fanon, que é um pensador da questão da realidade negra, muito destacado hoje em dia, né? Então ele vai se recorrer de Frantz Fanon quando fala sobre essa questão da separação, ou seja, eu posso muito bem separar a região em outras regiões que não vão ser tão favorecidas assim, onde aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas selvagens, aquelas pessoas não civilizadas vão se submeter a qualquer regra, porque a paz não funciona. Ou melhor, é uma guerra sem fim. Aqui ele usa essa expressão e ele cita essa expressão, e isso é muito importante para as outras obras que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, quais podem ser os exemplos atuais dessa questão? Bem, ele cita nominalmente a questão palestina. Então, a Palestina é um ótimo exemplo. Mas para nós, vamos parar para pensar, qual a diferença entre isso, tudo isso que aquele Mbembe fala, sobre essas regiões em que não tem solução, em que não tem a regra formal, não tem o poder da lei, não tem a ação do Estado, não tem a ação da civilidade, e essas pessoas vivem assim mesmo porque elas são assim mesmo? As favelas. A vida nas favelas é olhada por essas pessoas, né, por essas pessoas mais bem educadas, mais bem civilizadas, como locais de selvageria, locais onde a regra formal não é obedecida. Então pode acontecer tudo, principalmente a morte como um elemento de disciplina, um elemento disciplinar, né? Tem muito isso. Rio de Janeiro ou qualquer região de favela, né? Em que isso pode ser aplicado. Então, nessas regiões, vale matar, vale o castigo físico, vale a tortura, porque no fim das contas, né, ninguém se importa com essas pessoas. Ninguém se importa com essas pessoas. Então essas pessoas, elas são assim mesmo, a vida delas é essa mesmo, então não vai ter tanta repercussão, não vai ter tanto escândalo, só que, né, tem a questão do Rio de Janeiro, que teve recentemente, obviamente isso não estava na pauta, talvez não esteja diretamente na pauta da prova, mas pode ser uma coisa a ser associada, né? Muito bem, então outra coisa para fechar a questão da necropolítica é que aquele meme fala que para lidar com essas regiões, vale se sufocar essas regiões. Então você explica muito como você pode tratar aquelas regiões diferente das regiões mais civilizadas, ou um Alphaville, ou um Leblon, ou um Lago Sul. Né? Então nessas regiões, né, na Ceilândia, no Capão Redondo, na favela da Rocinha ou na Penha, né, eu tenho que sufocar mesmo, tratar aquelas regiões da maneira mais brutal e dura possível, porque, primeiro, porque ninguém vai se importar muito, não vai ter aquela repercussão, segundo, porque é assim que tem que ser, é assim que funciona nesses lugares, justamente porque essas pessoas seriam selvagens também. Beleza. Então, quais outras obras que vão tratar desses assuntos mais ou menos parecidos, que vão recorrer à questão da necropolítica? Uma das obras que estão na lista lá é a música As Caravanas de Chico Buarque. Tem uma estrofe que fala exatamente sobre isso. A gente ordeira e virtuosa, que apela para a polícia despachar de volta o populacho, olha populacho, é uma expressão, né?
para a favela, ou para Benguela, ou para Guiné. Olha o que Chico Buarque fez. É exatamente essa questão da necropolítica. Expulsa de volta para Guiné, expulsa de volta para Benguela, que são o quê? Justamente regiões que têm a maior parte, uma boa parte de origem dos escravizados que vieram para o Brasil. Benguela, que é uma cidade da Angola, e Guiné, pode ser Guiné-Bissau. Então, esses países que originaram, né, que vieram vários desses povos escravizados para cá, leva de volta, que nós não queremos aqui. Essas pessoas não são bem-vindas aqui na região civilizada, no asfalto, no Leblon, em Copacabana, Ipanema e tal, Lago Sul, Jardins, entendeu? Então essas pessoas voltam, essas pessoas não têm que estar aqui. E quem é que vai exercer essa função? A polícia, ou seja, o poder da força do Estado. Então vou recorrer à força para que essas pessoas não me incomodem, sejam selvagens para lá, né? Conceição Evaristo, com A Gente Combinamos de Não Morrer, exatamente assim que se escreve, ela vai falar muito sobre isso, né? Você não morrer não quer dizer você viver bem, não quer dizer você sobreviver bem, que é justamente esse dilema que o negro passa na sociedade, essa luta pela sobrevivência. Então eu preciso sobreviver e eu preciso não morrer. Isso não quer dizer necessariamente que eu vou viver bem. Outra coisa importante é ligada ao racismo ambiental. O racismo ambiental está muito ligado com isso também. Duas questões, o racismo ambiental e a reportagem sobre a anemia falciforme não ter um tratamento, uma política pública de tratamento da anemia falciforme até hoje, porque 95% dos afetados pela anemia falciforme são negros. Então não há política pública para lidar com isso. Ah, é só preto que pega, então deixa eles morrerem. Tá entendendo? Não vamos fazer uma política de tratamento para essas pessoas. Deixa elas morrerem. Então, tem muita ligação com isso, entendeu? E o racismo ambiental está ligado à questão de que, como é lá na periferia, onde essas pessoas selvagens e não civilizadas moram e que ninguém vai se importar com elas, pode destruir, não precisa ter nenhuma preocupação com política ambiental, com qualidade de vida, de arborização, por exemplo, saneamento básico. Para que eu vou gastar com essas coisas para essas pessoas, não é mesmo? Então o poder público tem... Isso também se reflete a questão da necropolítica, entendeu? Dessas pessoas serem deixadas para ter uma qualidade de vida inferior e poder morrer de doenças, né, que não se morre no Lago Sul, que não se morre nos Jardins, que não se morre no Leblon, né? A gente estava falando no vídeo anterior como a expectativa de vida também está ligada a um corte social, né? E como nós sabemos que a maior parte dessas pessoas de periferia são pessoas pretas, né? Então automaticamente o negro também sofre com essa questão da expectativa de vida menor que a do branco, menor do que as pessoas que moram em bairros onde a maioria é branca, onde a maioria é rica, né? Muito bem, então para fechar, aí vamos fechar com chave de ouro com Racionais MCs no Negro Drama, que também está lá na lista de obras. É impressionante como em Negro Drama eles tratam no começo como uma questão cultural, natural e histórica ver o preto morrer. É normal ver o preto morrer, é normal, estatisticamente. Então a gente ver um preto morrer de forma violenta é algo naturalizado, é algo visto como tranquilo, é algo que as pessoas aceitam naturalmente. Só que eles, ao declararem sua vitória, ao mostrarem o seu sucesso, eles mostram que estão fazendo uma inversão dessa lógica do necropoder, né, da necropolítica. Inversão dessa lógica de exclusão. Aí eles também vão chegar numa parte que é muito importante, né? Que ele fala, para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Olha aí a guerra sem fim lá da necropolítica. Olha como Racionais MCs conversam com aquele Mbembe, né? É impressionante a capacidade dos Racionais de discutir coisas profundas no mesmo nível de um intelectual, com diplomação elevada, né? É impressionante a capacidade que os caras têm de expressar a questão da periferia, a questão do negro. Então tem muito a ver isso com o que aquele meme diz, né? Da guerra sem fim. Então ali é assim mesmo, a vida delas é assim mesmo. E eles sentem isso. Óbvio que eles sentem isso. E para fechar
Quando o Mano Brown vai encerrar a música, ele vai falar daquela história da mãe solo, né? Da mãe com tudo contra, o mundo contra, nós dois contra o mundo, né? E essa é a família brasileira. Diferente do que fala, né, da família tradicional brasileira. A família brasileira é uma mãe solo e um filho. Uma mãe preta, uma mãe solo e um filho. Essa é quase um padrão, é uma coisa muito, estatisticamente, muito mais comprovável do que a tradicional família de propaganda de margarina, né? Muito bem, e aí, para fechar o final, acabar com o final, tem uma parte importante quando o Mano Brown fala: inacreditável, mas seu filho me imita. Que é justamente como eu olho para essas pessoas como pessoas selvagens, como que eles são referência de comportamento, de atitude, se eles são pessoas selvagens. É uma coisa que quebra a mente do rico, quebra a mente do europeu, quebra a mente dessa pessoa ideologicamente preconceituosa, que se acha superior por ter uma origem, né, vista como origem civilizada. Como assim essas pessoas são referência? Como assim meu filho quer ser igual a ele? Né? Então essas questões relacionadas ao mundo negro, a preconceito com o mundo negro, que se refletem hoje, mas vem lá da colonização, como europeu olha para o negro, olha para o sul global, olha para as colônias, isso se reflete ainda hoje, pode ser um tema muito importante na prova, pode ser uma coisa que vai ter destaque na prova, porque não teve já em anos anteriores, mas eu acredito que não foi um destaque ainda para valer nas provas anteriores. Então acho que esse ano a UNB vai ter como última chance, antes de trocar as obras, ver demais esse tema. Então, cara, só vai e relaxe e tranquiliza-se, você fazer sua prova e se lembre que a UNB precisa muito mais de você do que você precisa da UNB. A UNB está sedenta por uma nova forma de enxergar a sociedade. A UNB está cansada de ver sempre as mesmas pessoas, das mesmas origens sociais, da mesma origem social, estarem lá e pensar o mundo com os olhos da origem social deles. Ela quer a visão periférica. Ela não está sabendo pedir, mas ela está querendo. E talvez a chance seja focalizar nesse tema, beleza? Então é isso. Muito obrigado para quem viu até o final. Boa sorte para quem for fazer a prova. Eu vou fazer mais vídeos sobre essa temática, mais vídeos sobre a questão das provas, né, do Enem, do UNB, e esteja aqui comigo para a gente vencer. Valeu? Obrigado.